Bom dia! O Band Mulher desse sábado já está no ar, trazendo assuntos imperdíveis para deixar a sua manhã mais informada. Aqui no estúdio eu recebo Bertrand Filomena e Júlia Neves, que estão lançando um livro que propõe uma jornada prática rumo à liberdade pessoal, com felicidade, saúde, prosperidade e inteligência. A nossa conversa vai ser imperdível. O Dr. Gilberto Laorgue Nunes explica como o inverno pode impactar a hipertensão e traz dicas importantes para cuidar da saúde nessa estação. No Limonada Zen, Adriano Sescani encerra a série especial sobre sentimentos. Você já parou para pensar se a moralidade e a religião influenciam o que sentimos? E para quem ama a moda, vamos conhecer o estilo boho chique. Quem traz todas as dicas é a especialista Márcia Gross. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. E eu já abro o Band Mulher com ele aqui, ele que é o nosso colunista, né? Vocês sabem, cardiologista, fala sempre da saúde do nosso coração, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. E hoje a gente vai falar da relação, né, da hipertensão arterial com as baixas temperaturas. É engraçado, doutor Gilberto, porque a gente sempre pensa que hipertensão arterial, a gente pensa no calor, né, nas altas temperaturas. E, na verdade, precisa uma atenção redobrada nessa época. Tudo bom, Regina? Precisa, porque tem estudos mostrando que existe o aumento da pressão arterial à medida que a temperatura cai. Existem algumas razões para isso, né? A principal delas é que o frio faz com que os nossos vasos periféricos, as artérias da pele, das extremidades, se contraiam, aumentando a resistência vascular e, consequentemente, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Além disso, pelo frio, né, existe um aumento da produção de adrenalina no nosso corpo, e a adrenalina, como a gente sabe, aumenta a pressão arterial. Então existem pelo menos dois mecanismos pelos quais o frio, especialmente o frio mais extremo, pode fazer com que exista uma oscilação para cima da pressão arterial. Tá, mas então nós teríamos causas, que são mais ou menos essas aí, né, que o senhor falou, e o frio acaba impactando também em hábitos, acredito eu, né, que as pessoas acabam afetando aí a saúde do coração com esses hábitos. Exatamente, porque no inverno o que acontece? Às vezes a pessoa tende a não se exercitar tanto porque está frio. Então quem corre na rua ou faz exercício ao ar livre tende a não fazer isso quando está muito frio. E na realidade o que nós temos que fazer, até para melhorar o controle da pressão arterial nesse período do ano em que existe uma tendência ao aumento, é justamente manter todas as outras atividades que ajudam a baixar a pressão. O que são elas? A atividade física, não beber álcool em excesso, fazer a atividade física de maneira normal, mas num ambiente aquecido. Então, talvez trocar o exercício ao ar livre por um exercício num ambiente em que a temperatura seja mais controlada. E se for fazer exercício ao ar livre, se proteger com roupa adequada, né, de maneira a não estar exposto ao frio excessivo. Agora, essa doença, ela é uma doença crônica, né? E ela é silenciosa, é isso? Quer dizer, ela pode vir a ser descoberta só quando evolui para complicações maiores. Então, exatamente. A pressão arterial, na maioria das vezes, dos casos, ela é detectada quando a pessoa faz um exame de rotina, né? Ou um check-up cardiológico, ou eventualmente vai num outro profissional da saúde, por qualquer razão, mede a pressão e a pressão está elevada. Então, o cuidado com a pressão arterial e, mais importante, a medida pelo menos uma vez após os 30 anos da pressão arterial é muito importante, especialmente naquelas pessoas que têm um histórico familiar dessa doença, né? E também é importante, como a gente estava falando no inverno, que o controle, as visitas ao cardiologista de quem já tem o diagnóstico de hipertensão e já está sob tratamento, que sejam mais frequentes, porque pode haver uma oscilação da pressão e pode ser necessário um ajuste da dose da medicação. Então, talvez no início do inverno, uma visita ao cardiologista ou ao clínico geral seja importante para se aferir a pressão arterial
com a medicação na dose que está sendo tomada atualmente e ver se há necessidade de se fazer um incremento de dose, mesmo que seja apenas pelo período que está mais frio. Bom, e eu vi também que tem uma estatística aí de que no Rio Grande do Sul tem mais de 26% aí, na verdade, da população que é hipertensa, né? Isso. Mais prevalente seria em mulheres. Por quê? Existem uma série de fatores, né? Mas na realidade é importante a gente ressaltar que a pressão arterial ela pode afetar homens e mulheres, né? De maneira semelhante. Também é importante ressaltar que o fato de ser jovem, ter 30 e poucos anos, não quer dizer que a pressão vai ser obrigatoriamente normal. Então o diagnóstico precoce da hipertensão é fundamental. Por quê? Porque quanto mais tempo a hipertensão ela está não diagnosticada e, consequentemente, não tratada, maior o risco de se ter consequências deletérias desse descontrole da pressão. Então, independente do sexo, independente da idade, é importante que, pelo menos, como eu falei, uma vez após os 30 anos, que a pessoa tenha uma medida de pressão arterial. Eu até já falei em programas anteriores que a pessoa tem que ter os seus números. Quais são os seus números? É a circunferência abdominal ou IMC, o índice de massa corporal, qual é a sua pressão arterial, o seu nível de colesterol e de glicose. Então isso todo mundo deveria saber, independentemente da idade. Deve ser regra. E devia ser regra, exatamente, porque isso é importante para a gente poder fazer o controle e o diagnóstico precoce de todas essas situações clínicas. Tá bem, então é isso, né? Vamos prestar atenção aí no inverno, nas baixas temperaturas. Exatamente. Obrigada, doutor Gilberto, valeu. Bom, olha só, no Limonada Zen, o Adriano Sescani encerra a série especial sobre sentimentos. Você já parou para pensar se a moralidade e a religião influenciam o que sentimos? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, acho que vocês também vão gostar, que é sobre sentimento. Até porque nós somos sentimentos, né, Adri? O nosso mundo afetivo começa através das sensações de dor, de fome, de náusea, de desconforto. São as nossas primeiras sensações que vão evoluir para emoções, que vão evoluir para sentimentos. A partir de quando a gente começa a sentir? Tem alguma idade específica? E mais ou menos em torno dos 6, 7 anos, que a gente chama a idade da razão, que é justamente o momento onde a criança já consegue pensar, já consegue ter conceitos. Nos emocionarmos, sentir emoção é desde o berço, mas sentir sentimentos, vou dizer essa redundância, a gente precisa já de ter um certo aparelho cognitivo. A moralidade e a religião interferem nos nossos sentimentos ou na construção deles? Claro, interfere tanto no surgimento do sentimento como na expressão dele. Moralidade e religião, assim como a cultura, são as forminhas nas quais as emoções viram sentimentos, de acordo com o que tu aprende que é certo ou errado na tua família, na tua escola, na religião. Por exemplo, só para poder ter mais claro, a gente aprende no cristianismo que devemos ser bons o tempo inteiro, que a gente bate, oferece a outra face. Nossa tendência diante de uma agressão é ficar com raiva, é querer bater de volta. Mas se a gente tem o conceito que devemos oferecer a outra face, a gente não vai admitir essa raiva. Não é que precise bater de volta, mas tu precisa saber que tu tá com raiva para poder escolher melhor. Reconhecer os sentimentos não nos enfraquece, muito pelo contrário, nos fortalece. Divertidamente, o filme fez um excelente trabalho, né, com a apresentação dos sentimentos e a dificuldade que a gente tem de lidar com eles, né? A gente sente, vamos dizer assim, o primeiro momento em que temos uma emoção ou um sentimento, a gente vai utilizar sistemas, a gente não usa mais esse termo, mas só para um pouquinho de didática, sistemas primitivos do cérebro. A amígdala, o hipotálamo, o sistema límbico, que nos acompanham há mais tempo, antes da formação do neocórtex, que nos tornou cabeção. Quando a gente sente, é essa área mais primitiva, vamos dizer assim, que a gente aciona.
No momento que tu identifica um sentimento, tu começa a usar o neocórtex, que tem as funções que a gente classifica de superiores, mais complexas, de pensar, de planejar, de poder fazer algo melhor com aquilo que tu está sentindo. Ou seja, reprimir sentimento é primitivo e nos inviabiliza de usarmos as melhores ferramentas que a gente tem, vamos dizer grosso modo. E como a gente percebe que a gente tem esse sentimento? Por exemplo, o sentimento da inveja, que hoje a gente vive isso, as redes sociais, enfim, que a gente percebe que as pessoas são muito mais felizes que a gente. O tempo todo. E, inevitavelmente, a gente até diz, não, eu não tenho inveja, mas sim a gente tem. E como a gente lida com isso? A gente aceita? E como a gente reverte isso? É possível? Ela é considerada um sentimento feio e a tendência a reprimir só faz com que ela aumente. Dói admitir, fere a nossa autoimagem, que é algo muito importante para a gente. Sempre foi, mas nos dias de hoje, que nós temos um cuidado com a imagem, com o que a gente é externamente e internamente, admitir sentimento ruim é muito difícil. Mas se a gente se aparelhar através do conhecimento, que admitindo o sentimento nós vamos fazer o nosso melhor, talvez seja mais fácil admitir inveja. Tem esse primeiro momento que tu tem que aguentar ficar desagradado contigo, em nome de um ideal. E eu estava assistindo uma série Invejosa na Netflix, maravilhosa, e a terapeuta diz, nós somos seres únicos. Então, essa expressão, nós somos seres únicos, ajuda muito a gente combater isso. Tentar entender que a vida da pessoa é a vida da pessoa e que a nossa vida é boa dentro do que a gente conseguiu ou que o universo quis pra gente. Esse é um pensamento... Faz sentido? Faz sentido, mas talvez esse seja o nível 2. A gente precisa do nível 1, que é um pouquinho ao contrário. A gente precisa aceitar que às vezes a gente é um pouquinho peçonhento, que às vezes a gente tem dificuldades, que temos falhas, que temos ciúmes, que é difícil. E isso está muito complicado hoje em dia. A gente chama isso de falhas narcísicas, né? Quando dói saber que nós somos assim um assado. Mas para chegar nesse nível que tu está nos apresentando, a gente precisa desse primeiro, de baixar as bancas, vamos dizer assim, e saber que a gente erra. Isso aí, né? Todo sábado a gente aproveita para refletir um pouquinho aí com o Adriano Sescani. Comigo aqui já está a doutora Luí Tomazoni, ela que faz odontologia integrativa, também estética. E, aliás, o assunto hoje é esse, lentes de resina. Em primeiro lugar, qual é a diferença, né, que tem a lente de resina para a porcelana, que seria a outra opção, né? Sim, tudo bom? Tudo bem. Então, ambos são materiais que a gente usa para melhorar a estética do paciente, quando ele tem algo no sorriso que não tá legal, né? Que está incomodando. Então, a diferença é o tipo de material, né? Um é resina e outro é porcelana, mas a diferença maior é o tempo de trabalho para o resultado final. A resina a gente consegue numa única sessão, às vezes precisa algum ajuste numa segunda, mas normalmente numa única sessão a gente consegue entregar o resultado. Eu posso usar em todos os dentes a resina? Pode. Tanto, isso é uma dúvida também. Os pacientes às vezes acham que tem que ser feito em todos os dentes. Pode fazer num, 5, 10, 20 dentes. Mas não necessariamente tu tenha que fazer na boca inteira. Não precisa? Não. Porque, na verdade, o efeito que a gente quer é o que está bem na frente. Sim, mas a questão é assim, às vezes o paciente tem 2 dentes que incomodam e que não estão harmônicos com o sorriso. E aí ele acha que ele precisa fazer um grande investimento, fazer a boca inteira para ficar legal. E não, às vezes a gente só mexe nesses 2 dentes. E como é que funciona na prática esse tratamento, né? A pessoa te procura, primeiro, todo mundo pode fazer, quer dizer, e a pessoa te procura e acredito eu que porcelana seja um pouco mais caro, né? E também talvez mais demorado, não sei. Até queria essas diferenças aí para as pessoas decidirem, né, o que fazer. Sim. Bom, como que eu faço? O paciente me procura,
eu converso com ele, faço fotos e analiso qual é a necessidade, o que está incomodando, né? Se é um dente, se são vários, se é a cor, se é o formato. E aí a gente determina se vai ser feito resina ou porcelana. Mas no caso de resina, né? Eu faço um estudo digital, como se fosse uma maquete. Quando a gente quer construir uma casa, a gente faz um estudo para ver as proporções, ver tudo como vai ser feito. Na boca não é diferente. E aí, através desse estudo, eu determino com o paciente quantos dentes a gente vai mexer. E aí, na sessão seguinte, a gente faz. Né? Com aquele modelo, eu esculpo, é um trabalho bem assim... É bem detalhado. É bem detalhado. Então, com um pincel, eu vou fazendo o formato do dente. Leva quanto tempo, mais ou menos, naquela tarde ali para fazer? Olha, quando é um dente, em 1 hora eu consigo fazer. Mas então até que é rápido. Sim, às vezes, assim, são 6 dentes. E porcelana seria mais demorado? É um pouquinho mais porque eu preciso mandar para o laboratório e o laboratório, depois de uns 7 dias, me entregar o trabalho para daí eu colocar na boca. Então, porcelana, vamos dizer assim, que precisam duas sessões. E a resina, numa sessão, eu resolvo. E com relação a valores, a resina é mais em conta para quem está procurando assim, uma coisa um pouquinho mais barata? Sim, a resina, ela é mais barata porque não tem o trabalho do laboratório. No entanto, é preciso a gente identificar bem qual é a necessidade do paciente, porque às vezes o barato sai caro. No sentido de, um paciente que toma muito café, assim, o dia inteiro tomando café, chimarrão ou fuma, é um paciente que vai ter pigmentações mais fáceis no dente. Então, nesse caso, muitas vezes eu indico a porcelana. Mas vamos dizer assim, o paciente não pode ter esse investimento de porcelana agora. Então, a gente faz em resina, faz manutenções mais seguidas. Pois é, eu ia te perguntar, mas aí a durabilidade é um pouco menor também, talvez. Sim, pela questão da pigmentação. Né? Então a gente faz, mas ok, o paciente não vai deixar de ter um sorriso bonito porque ele não pode investir em porcelana. Então nós programamos isso para fazer em resina e ele vai fazer manutenções mais periódicas. E para encerrar, cuidados que a gente tem que ter depois, tem algum cuidado muito importante? Em ambos os materiais, né? A resina, eu vou dizer que é tem que ter um cuidado um pouquinho maior por causa das pigmentações. Então, a gente tem que fazer profilaxia, né? Que é a limpeza mais frequente, onde a gente vai remover essas pigmentações. Mas, de uma forma geral, o cuidado é o mesmo que tu tem com os seus dentes. Não muda nada. Então tá. Então, ótima dica, né? Ou seja, se a pessoa não tá gostando de alguma coisa, vai lá na Lui que ela vai resolver. Obrigada, tá? Obrigada Lui. também. Bom, e agora vamos falar aí da sua casa, né? Daquela varandinha que você fechou, né? Aquele ambiente que tem, assim, mais cara de jardim e tal. Você precisa do quê? De uns móveis bacanas, né? Aconchegantes, que receba aí, para você receber família e amigos muito bem. Claro que você encontra na Lemertz, né? E, com precinho bem menor. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Patrocínio especial, você sabe, é da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher e quem já está aqui comigo é ela, Aline Dick, hoje no espaço estilo Simoneto. Aí vamos falar de decoração, né, gente? Eu amo, você sabe disso. E hoje a gente vai falar nos erros mais comuns, assim, porque eu acho que deve existir erros que todo mundo comete na hora de decorar, né? Exatamente. Sim. Existem esses erros mais comuns. Existem, bom, para começar, quando a gente fala sobre escolha e organização de móveis, por exemplo, né? Qual é o erro mais comum? Então,
O normal é as pessoas superdimensionarem os móveis, né? Então, não prevê exatamente o que vai ser o melhor para aquele espaço, eventualmente vai numa loja e se encanta com aquele sofá gigante, enorme, exatamente. E aí fica com o ambiente parecendo muito menor do que ele é de verdade. A TV também muitas vezes é muito grande. Também. E aí ou tem móveis demais e fica atrapalhando a circulação. Mesinha de centro, por exemplo, né? As pessoas têm uma dúvida às vezes. Eu, por exemplo, não coloquei porque eu achei que ficou grande demais, por exemplo, no meu espaço. Dá para tentar buscar tamanhos menores, mas eventualmente, dependendo do espaço, é melhor nem ter mesmo, porque para ter um obstáculo para ficar se batendo, não dá, né? Pior, Bom, pensando em complementos, assim, né? Que cuidados que a gente tem que tomar para o ambiente ficar harmônico visualmente? Sim, o que a gente mais vê nos ambientes, assim, é um erro do tamanho do tapete. Que ele pode ser ou grande demais, que engole o ambiente, ou pequeno que fica dançando ali. Eu acho que também uma coisa que a gente vê bastante, ainda, menos, mas ainda existe, são aquelas cortinas mais curtas. O pessoal não bota a cortina até o chão, então fica também, parece que faltou tecido. Fica estranho, né? Mas é que hoje, eu já te falei sobre isso também, é que hoje tem outros tipos de cortina também, né? Isso, exatamente. Que as pessoas, na verdade, hoje não usam só aquela cortina de tecido, né? Isso, mas aí existem modelos que funcionam bem assim, sim, exatamente, mas a de tecido não indo até o chão, fica muito estranho, a cortina... tipo mini saia, não tem como. Exatamente. Bom, e quadros, né, Regina? Acho que é legal falar de quadro também. É importantíssimo, porque eu acho que existem composições que funcionam bem com alturas variadas, mas assim, para quem não quer errar, pensa sempre em colocar o centro do quadro mais ou menos na altura do olhar dos moradores, que aí vai ficar uma coisa... Pois é, e eu acho que outra dúvida que as pessoas têm também, às vezes, se eu tenho tela, eu posso misturar com moldura? Quer dizer, tudo tem que ser tela sem moldura? Não. Ou dá para misturar? Como é que é? Dá para misturar, mas aí a gente tem que ver todos os componentes do espaço para ver. Exatamente. Eu até gosto, sabe, de fazer umas composições mais variadas para não ficar muito monótono. Bom, iluminação, que a gente adora, né, falar aqui, mas não pode faltar, claro, mas qual é o erro mais comum que a gente vê em termos de iluminação? A iluminação ela é bastante negligenciada, né? Tem um pontinho lá no meio do teto e o pessoal bota uma luminária ali e acha que está resolvido. Tudo bem, está resolvido. Mas vai faltar luz para algumas atividades, vai ter alguns pontos de sombra e também a decoração vai ficar um pouco prejudicada, né? Fica meio fria. Sem graça o ambiente. E às vezes a luz que se coloca no centro, então, ainda por cima é branca. Aí acabou de vez, né? Fica todo mundo com cara de doente. Gente, tá vendo? Olha só. Não, pior que a gente erra bastante nisso mesmo. Isso é muito comum. E com relação à decoração, assim, o que tu percebe que é um erro recorrente? Ou seja, as pessoas não adianta falar, porque erram mesmo, assim, não adianta. Me deu um branco geral. Mas é porque a gente falou de tantos erros aqui que deu mais um erro. Fico lembrando de várias coisas, mas eu acho que é importante a gente falar o seguinte, decoração, a gente vinha de uma fase, assim, antigamente, que... eu lembro de casa de vó, assim, que era cheio de decoração. Verdade. E aí a gente cresceu com aquela coisa muito carregada, muito pesada. Às vezes a pessoa viajava e trazia lembrancinha de todos os lugares. Exatamente. E aí a gente, só que para não repetir esse erro, a gente começou a cair em ambientes muito neutros, muito vazios, sem identidade. E aí que eu também acho que fica um pouco sem graça. Com então, certeza. assim, acho que é importante a gente buscar colocar objetos que representem a nossa história, que representem a história da nossa família, que tenham a ver com o nosso gosto e que tornem eles mais a ver com a gente, sabe? E cores das paredes também, né? Porque às vezes a pessoa ou deixa tudo sem, mas até melhor, né? Sim. Pelo menos aí tu carrega nos acessórios. Sim. Mas, ou então muito colorido. Então, isso também vai do gosto, sabe? Eu acho que, em geral, as pessoas preferem ambientes mais, com poucas cores, mais neutros, justamente para se sentirem mais tranquilas e para ficar mais fácil mesmo de decorar. Mas, porque trabalhar com cor é lindo, mas eu acho que tem que ser alguém que sabe fazer, porque não é simples, assim, carregar um ambiente de muitas cores. E outra, que pintar é complicado, porque daí tu pintou e daqui a pouco tu tem que... Não gostou daquilo, aí fica difícil para ter que pintar tudo de novo, é mais gasto, não Exatamente, tem que pintar. E é uma mão de obra, né? Arreda tudo, cobre tudo, faz de novo. Eu também acho que deve ser complicado. Decoração é o mais simples, né, de mudar. Tá bem, Aline, viu? Obrigada. Como sempre, boas dicas aí pra gente falar de decoração, né?
Bom, hoje a doutora Virgínia Lobato Flores traz informações fundamentais para todas nós. Medidas protetivas para as mulheres. Vamos entender como é que funcionam essas ações que agora podem ser feitas de forma online. Bom dia, doutora Virgínia. Oi, Regina. Um bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Hoje nosso assunto não é muito bom. Sabe por quê? Porque durante o feriado de Páscoa, 10 mulheres faleceram aqui no nosso estado, vítimas de feminicídio. 10 vidas ceifadas simplesmente por serem mulheres. Diante desta triste realidade, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul acelerou a implementação de um projeto tão importante. E desde o último 24 de abril, as medidas protetivas podem ser requeridas de forma online. Elas são um meio muito seguro de proteger você, mulher. Para tanto, é necessário tão somente de um celular ou então de um acesso via computador. Como é que vai se realizar esse acesso? É só ingressar, jogar lá então na pesquisa Delegacia Online aqui do Rio Grande do Sul e lá vai ter um ícone específico, Delegacia Online Mulher RS. Você vai clicar e intuitivamente vai registrar o seu boletim de ocorrência. E é junto a este boletim de ocorrência que você vai pedir a sua medida protetiva, porque é possível um boletim de ocorrência de violência, né, especificamente, sem a medida protetiva. Então, é necessário requerer o pedido no boletim de ocorrência. Chegando de forma online da delegacia, os próprios funcionários irão, então, incluir esse pedido no EPROC, que é o sistema do judiciário, e encaminhar o pedido para ser analisado pelo juiz, porque sim, é importante entender que a medida protetiva, ela é decidida pelo judiciário. O que você pode requerer? Afastamento do lar, proibição do suspeito manter contato com a vítima e também com os seus familiares, proibição de frequentar determinados lugares, restrição de posse ou porte de arma, restrição ou suspensão de visitas a menores e também, muita gente não sabe, pedido de pensão alimentícia. Importante destacar que quem quiser requerer essa medida deverá ter o seu cadastro atualizado no Gov.br. Por quê? Porque esse é um meio, né, das autoridades poderem confirmar os dados e dar mais segurança e garantia ao pedido. Sem dúvida, uma grande evolução, tornando o atendimento muito mais ágil e seguro. Então, mulher, se você precisa de algum tipo de proteção, faça uso dos meios colocados à sua disposição. Vamos salvar mais vidas. Aqui no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia, valeu. Bom, e hoje no quadro Saúde em Casa, da CG Home Care, a atriz e embaixadora da marca, Luísa Tomé, fala da importância de cuidarmos da saúde mental. Fala aí, Luísa. Como está a sua saúde mental? Cuidar da saúde mental, procurar ajuda psicológica se necessário e não ter vergonha de pedir ajuda. Esses são pontos importantes para termos equilíbrio em nossas vidas e também de nossos familiares, principalmente os idosos. Aliás, para quem tem mais idade, devemos sempre incluir ele em tarefas simples em casa. Também levá-los para ter contato com outros de sua faixa etária ou mesmo incluir atividades como pintura, música e qualquer tema ligado à arte. Vamos viver bem. Beijos! ACG Home Care, 25 anos. Beijo, querida. Obrigada. O pub Snooker Tigre está celebrando 2 anos de história, já consolidado como um dos espaços mais emblemáticos da cidade, no icônico edifício Casas Tigre, na esquina das avenidas Ipiranga ali e Azenha. E a festa de 2 anos chega com novidades. É a hora do quadro Deixa Eu Te Contar. Bom dia. Deixa eu te contar, Regina Lima, sobre a Snooker Tigre, um pub de sinuca e salão muito parecido com o que já acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra. E a proposta é essa. A gente tem 8 mesas aqui, onde você pode praticar o bilhar, a sinuca, o snooker, com a família, os amigos. E além da qualidade das mesas e do ambiente, o que vem ocorrendo
nesses últimos meses, eu tenho percebido assim, a procura pelos nossos clientes de festas, eventos, aniversários. Então, além de jogar sinuca, a gente proporcionou aqui um ambiente bem agradável, acolhedor, que as famílias estão vindo aqui para curtir seu aniversário, fazer as suas festas. É evidente que a gente teve que agregar algumas coisas, não só o jogo da sinuca. O nosso cardápio é um cardápio bem de petisco mesmo, bem completo. Tem pizzas, tem um hambúrguer que é com a assinatura da casa, pastéis, bolinho de bacalhau, drinks, uma variedade de drinks, cervejas, vinhos. Agora estou lançando no inverno, a proposta é trazer caldos para harmonizar com vinho, que é um lançamento também, estou fazendo essa carta nova de vinhos. Enfim, o inverno está chegando, nada melhor do que vir aqui na Snooker, jogar essa sinuca com seus amigos, tomar um bom do vinho, comer uma boa de uma pizza e quem sabe experimentar os caldos que a gente vai lançar também no inverno. Obrigada pela dica, é isso aí mesmo, né? Um dos pontos mais icônicos aqui de Porto Alegre. Já está comigo ela, Márcia Gross, né? Que vem eventualmente aqui falar de moda pra gente, chiquérrima hoje. Em Borro Chique, gente, que é o assunto dela, inclusive. Tudo bem, Marcinha? Oi, Regina, tudo bem? Seja bem-vinda. Sempre é muito bom estar aqui contigo, né? Ainda mais para falar do que a gente ama, né? Moda. Exatamente. Agora, delícia. Vamos explicar um pouquinho dessa história do Borro Chique, porque voltou com força agora em 2025, né? Voltou com tudo. O Borro Chique é uma moda que inspira uma mistura, na verdade, né, Regina? Ela vem ali no estilo boêmio, ela dá uma pegada no estilo assim mais cigano, ela tem uma criatividade, ela tem uma leveza. Pô, a gente até tá vendo aí já algumas fotos que tu mandaste. A gente percebe que essa moda esse ano tem muita renda, tá? Tem muito detalhes, tem muito babado. E aí como usar isso, né, Regina? Tu pode pegar uma peça e jogar numa peça mais básica, mais clean, como um jeans e uma camisa com babado, ou uma saia. Ali a gente tá mostrando o acessório que é o cinto, olha que bacana. Pois é. Porque às vezes a gente não quer, né? Ai, não vou aderir a essa moda. Mas inevitavelmente, alguma peça, ela vai entrar no nosso... Eu já ia perguntar, na verdade a gente nem precisa comprar. Provavelmente a gente já tenha no nosso armário alguma peça que vai ficar legal para Borro Chique. Exatamente, porque ela é uma moda que está voltando, né? Mas com alguns toques mais atualizados, mais evoluídos. Então é isso, essa leveza de tecido, essa leveza de comportamento, de transparência que a renda, né, nos proporciona. Eu estou usando, por exemplo, aqui um acessório, ó, todo inspirado nessa cultura mais essa pegada assim mais manual mesmo, né? Que é super legal, artesanal, que é o legal, que dá um toque diferenciado e que valoriza também os artesãos aí, né, que estão super fazendo coisas lindas. Não, e tu também tá com um pouco de transparência, tem essa questão aqui que eu acho que também é um pouco dos ombros, né, exatamente, de fora, enfim. Sim. Mas se puder rodar mais uma vez aí as fotos pra gente avaliar mais um pouquinho, porque, por exemplo, olha que bacana. Saia, né? Exatamente, a saia, tu viu que leveza, que movimento, ela lembra aquela moda cigana, né? Lembra mesmo. O fluido, os ciganos. E a bota fica muito também, a bota tem essa pegada mais country, tem essa pegada assim mais rústica, que super combina com a leveza dos tecidos, e outra coisa que eu vou te dizer, tá, que não é, a gente falou de artesanal aqui, mas tem grandes grifes que lançaram, grifes famosas que lançaram peças em Borro Chique, né? Exatamente. Então, assim, ó, as vitrines todas, a rotina toda que a gente vai ver aí, as passarelas do dia a dia, é isso aí, é essa inspiração. E o legal também, que como tá mais friozinho, Regina, a gente pode jogar, eu não vim hoje, tá? Mas eu dou, assim, uma super dica bônus, sabe aquela dica bônus que eu adoro, assim, dar? É tu jogar um tricô por cima, que fica muito legal. No meu caso aqui, ó, que tô com essa manga, né, assim, mais com babados e transparência, se der aquele friozinho, eu posso jogar um tricô em forma de colete, que super vai valorizar a roupa e que vai me aquecer também. E aliás, o tricô também está se usando muito tricô de mangas mesmo, tricô de inverno, com esse tipo de saia. Sim, total. E também, Regina, o fato da transparência super sugere que a gente possa usar as botas, como eu estou usando. Exatamente. Eu estou usando aqui uma bota Animal Print, que está super na pegada... que, aliás, na verdade, ela não saiu nunca, né? Nunca saiu. Então, o Animal Print não saiu nunca. Então quem tem, assim, um calçado, uma bolsa, um acessório, nunca se desfaça, porque é peça ouro, né, no nosso armário, que em algum momento da moda a gente vai trazer, e os cintos também eu notei
ali, que são meio countries, assim. Exatamente, ele tem essa pegada mais aquele country. Cintão, né? Ai, fica lindo, né, Eu sempre gostei, eu tenho vários desses cintos. E também, ali o tricô que eu falei, ó, nos babados, a leveza do babado e o tricô. E ali, como tu falasse, o cinto, olha que bacana, que já foi usado e que super volta, mas com essa pegada mais atualizada. Esse aí eu achei maravilhoso, com essa saia verde, com cinto e jeans. E uma coisa que eu quero falar, assim, também, que as meninas, assim, me questionam muito, né, as mulheres 40 mais, mas Marcinha, eu já sou uma quarentona, eu já sou uma cinquentona. Gente, super usa. Por quê? Porque as saias fluidas e volumosas, elas independem. Se tu tá mais cheinha, mais magrinha, se tu é um pouco mais baixinha, se tu é um pouco mais altinha. E até quem não quer usar mini saia, geralmente elas são compridas também. Exatamente, que super alonga a silhueta e valoriza demais o look, né, Regina? Com certeza. Então, acho que é isso aí. A moda, assim, tá aí pra gente usar e abusar e ser feliz, né? Sem medo. Se joga sem medo, que vai dar tudo certo. E é uma moda que realmente, pra quem gosta, principalmente de coisas mais naturais e artesanais, então, super em cima, Isso aí. Obrigada, tá, Marcinha? Eu que agradeço sempre. É sempre um prazer estar com vocês. E mulherada 40, 50 mais, fiquem ligados, porque sempre nós vamos ter dicas maravilhosas aqui no programa da Regina. E também lá no Instagram, no Disse Me Disse, né? Isso aí, no Obrigada, viu, Marcinha? Valeu mesmo. Olha, vamos para um breve intervalo comercial, então, né? Com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689 e Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltando com o Band de Mulheres, já com 2 convidados aqui comigo, tá? Mas eles vieram para falar desse livro aqui, que daqui a pouco eu mostro direitinho para vocês. Escolha ser mais free. Só que esse free tem F-F-R-I, porque quer dizer mais feliz, mais fit, mais rico, mais inteligente, tudo que todo mundo quer ser. Bom, eles que estão aqui comigo é o Bertrand Filomena e ela é a Júlia Neves. Ele é estrategista de negócios, ela advogada e professora universitária. Muito bem, do que trata esse livro exatamente? Porque, na verdade, aqui diz, seja mais livre todos os dias da sua vida. Vocês acham que a gente perde muito tempo trabalhando, correndo, estressado? É por aí, não? É, mais ou menos. Diga lá, então. O que então. a gente acaba elaborando aqui é um modelo de mentalidade, né? Para você se sentir mais livre. Né? Relaxar. Mais livre todos os dias, né, da sua vida. E aqui exatamente a partir dos pilares que você abordou. Esse mais free seria mais fit, né, mais feliz, mais fit, mais rico, mais inteligente. Pois é, mas é que a gente pensa assim, quando a gente pensa em riqueza, em ficar mais rico, a gente pensa que tem que trabalhar mais, né? E é aí que tá, quer dizer, esse livro, ele não é um livro de autoajuda, mas ele é um livro de ação. Ele é um livro de ação e ele é estruturado em 3 partes. Então ele tem um objetivo, que é essa liberdade de ser mais livre a cada dia, que está composto entre 4 pilares, né? Como a gente já falou, mais feliz, mais fit, mais rico, mais inteligente. Depois a gente constrói a chave, né? Que é o poder das escolhas, eu entender a autorresponsabilidade, que eu posso transformar a minha vida, não sair daquela imagem de coitadinho, de vitimismo e de eu assumir o controle. E depois disso a gente tem o caminho, que são 14 princípios. E no final de cada princípio a gente tem um plano de ação prático, né, para o leitor colocar em prática na sua vida. Né? Então, como tu falou ali, a gente perde tempo trabalhando, talvez a gente esteja fazendo muitas coisas... A gente está fazendo errado. Muitas coisas e coisas que não são as coisas certas que vão trazer a minha transformação. Então, esse livro aqui a gente traz foco e fala muito sobre disciplina. Desenvolver uma vida mais virtuosa e menos voltada para os meus hábitos negativos, para os meus vícios. Entendi. Tá, mas então tem a ver com disciplina. Exato. Mas que dicas práticas, assim, eu sei que claro que tem que ler o livro, mas eu quero um spoiler, assim, por exemplo, do que a gente costuma fazer errado. Primeira coisa que eu vejo, que a gente vê, Júlia, tanto que o primeiro princípio é conhece-te a ti mesmo. A gente tem que começar olhando pra gente, para que eu possa me relacionar melhor comigo mesmo, com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, com a minha família. Saber o que meus limites também. Saber o que eu não quero da minha vida, né, para que eu possa me relacionar melhor com os outros, possa me relacionar melhor na minha espiritualidade, com Deus também. Então, eu acho que a gente tem que começar do início, que é o primeiro princípio, que é o conhece-te a ti mesmo. Como é que você vai liderar uma comunidade, a sua família, se você não lidera a si mesmo?
Então, a importância de você se autoconhecer, né? E quando você fala a questão do trabalho, ele é importante, né? Mas no que eu realmente estou trabalhando? Qual a minha mentalidade, né? Será que eu estou sendo colocando vitimismo na minha vida, né? Sou coitadinho, ou eu tenho o poder das escolhas, né? Eu sou mestre das minhas escolhas. Sabe que eu vejo muito, né, nas redes sociais as pessoas falando assim, porque a gente tem que viajar mais, aproveitar a vida. Mas eu sempre digo, mas gente, a vida não é só isso, né? A vida é levantar, é trabalhar. Então também eu acho que gostar daquilo que a gente faz é muito importante, né? Com certeza. Tem muita gente que está insatisfeita com o seu trabalho. Mas o que ela está fazendo para mudar essa realidade? Mas eu não tenho tempo. Será que não tem tempo mesmo? Quanto tempo a gente fica no celular só rolando feed, né? Verdade. Então, a gente olha, 5, 10 minutos que vira 1 hora. Nesse tempo eu poderia estar construindo uma nova carreira, um novo negócio, fazendo algo para transformar a minha realidade de hoje. E isso que é sobre o Mais Free, é sobre ser melhor a cada dia. Né? E essa ideia que vocês tiveram de fazer esse livro, né? Foi por causa própria? Ou seja, vocês se deram conta de que tinha muita coisa errada ou não? Ou era realmente a observação, né, que vocês têm do dia a dia das pessoas? Sim. Começou comigo. Eu era mais jovem, né, do que eu era hoje, uns 10 anos atrás mais ou menos. Eu comecei a notar que tem muita distração. Tem muitas coisas para nos tirar do foco. E é muito fácil a gente se perder. Né? Seja em amizades, em ambientes, e começar a fazer coisas que não me agregam, que não vão. E aí eu defini, né? Mais free. Na época era mais feliz, mais rico, mais inteligente. Né? E aí eu criei essa, vamos dizer assim, uma regra, né? De filtrar o que serve e o que não serve. E depois de alguns anos, aí eu comecei a me relacionar com a Júlia. Daí foi mais ou menos lá por 2021. Ele estava anotando tudo no bloco de notas no celular. Então ele chegou para mim, o que tu acha da minha ideia mais free? Daí a gente conversando, mas também teria que ter o lado da saúde. E foi mais ou menos na época pós-pandemia, né? Então, muitas pessoas, né, doentes, depressão, então tudo mais. E a gente, por que não colocar, então, mais free com 2 F? Então, seria, né, mais feliz, mais fit, né, mais rico, mais inteligente. E, aliás, isso, fit também é uma das coisas que as pessoas falam muito. Porque eu não tenho tempo para fazer exercício físico. E o exercício é base, né, realmente para tudo. Com certeza, até a gente discutia um pouco, né, qual deles que é o mais importante. Na verdade, todos eles a gente tem que conciliar. Mas a questão do exercício físico, eu acho que ela é para nossa mente, para nossa felicidade, para que eu trabalhe com mais disposição, eu acho que é essencial. Então, não vou dizer que é o mais importante, mas eu me movimentar, eu acho que é fundamental. Não é fácil, e aí vem a disciplina. Mas está muito frio, mas está chovendo, mas isso... A gente arranja um monte de desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Mas e a pessoa que diz assim, mas eu não sou disciplinada, eu não vou conseguir fazer isso. Quer dizer, se ela lê o livro, ela vai conseguir. Olha que tu me garante. O livro, ele não é para ser, assim... Ele não é uma pílula mágica. Não, a gente não tem... Mas a gente tem que refletir, é isso, olhar e entender. Assim, ele é um livro que é... Né, eu vejo muita gente comprando livro para devorar em um dia. Eu leio tantos livros em uma semana. Não, esse livro é para ser lido com calma, degustado, não é para voltar rápido para a estante. E aí, então, assim... como eu falei antes, tem um plano de ação ao final de cada princípio. Então eu posso ler com calma, leio um princípio, coloco ele em prática, depois eu vou para o outro. Acho que a gente pode fazer dessa maneira. E a gente gostou também do nosso prefacista, o Adriano, que ele colocou bem exatamente isso. Esse não é um livro para ser lido do dia para a noite. Ele é um livro para te colocando em frases em post-its, para você refletir, para você colocar em prática. Esse é o principal. Coloque em prática o que você está lendo aqui. Não apenas queira terminar de ler o livro. Sim, exatamente. Ou seja, lê e já vai fazendo, já vai colocando em prática. E aí é cada dia da tua vida que tu vai transformando. Então, é uma constância, não é algo que do dia para a noite, né? Bom, o lançamento é amanhã, né? Já vamos convidar o pessoal a isso. É de maio, gente. Tô louca, é 29, porque amanhã é 29, quase de abril, que a gente grava. Estamos gravando dia 28. Então, não. É 29 de maio, tem tempo. 29, onde é que vai ser? Vai ser na Livraria Paisagem, né? Que vai estar o livro lá para vender, claro. Na antiga Livraria Cultura do Bourbon Country. Mas o pessoal, nesse período aí, tem um mês ainda, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é o @mais.free. No Instagram a gente coloca conteúdos diários
muito sobre o livro. E também vai estar à venda no nosso site, que é www.maisfree.com.br. Tá, então no site ou na livraria? Nas livrarias. E exatamente. Aí o lançamento dia 29 de maio. De maio. Tá. Exatamente. Às 19 horas. Tá bem, 19 horas. Obrigada, tá? Que valeu, bom papo, é isso. A gente tem mais aqui conversar sobre isso e também exercitar lendo, né? É bem por aí. Gente, será que ainda dá tempo de entregar a declaração do imposto de renda? Olha, hoje a contadora Liliane Castro vai falar sobre doações, né? E como declará-las. Bom dia, Regina. Hoje nós vamos falar sobre doações no imposto de renda da pessoa física. Como que eu declaro? Primeiro, o que é uma doação? Doação é uma transferência de bens ou direitos a outra pessoa que gere acréscimo no seu patrimônio. Bem, eu tenho a figura do doador e do donatário. Como que eu declaro isso? No caso do doador, ele tem na sua declaração o bem declarado nos bens e direitos. Ele vai informar para quem doou, o nome da pessoa e o CPF. No campo de doações, ele vai informar o código 80, que é o quê? O valor do imóvel que ele está doando, doações de bens e direitos. Se for em dinheiro, ele vai doar e informar no código 81 e não vai informar em nenhuma outra ficha. Daí vai ficar só a doação ali informada, o nome da pessoa, o valor e o CPF. No caso do donatário, pessoa que recebeu o bem, ela tem que informar nos bens e direitos o imóvel, todos os dados e o valor. E no rendimento isento, ela tem que informar o recebimento de rendimentos de heranças ou doações, no código 14. Duas coisas importantes. O bem não fica informado no ano seguinte, que seria 24, para essa declaração, no campo bens e direitos no doador. Ele só vai ficar informado em 2023. 2024 ele não vai ter valor nenhum. E outro fato bem importante é que se o doador quer atualizar o valor do bem e doar o bem de forma atualizada para o donatário, ele tem que fazer a declaração do ganho de capital sobre isso. E aí a diferença talvez seja incidente em imposto de renda. Só que para isso é importante que você veja um contador que lhe ajude a fazer as coisas de forma mais correta possível, evitando problemas com o fisco. Um bom final de semana para todos. Obrigada, Liliane. Valeu a dica aí. O Dia das Mães está próximo, né? E hoje a Josie Pacheco vai falar sobre a importância da preparação para a maternidade. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre a preparação para a maternidade, para as mães biológicas e para as mamães do coração. O apoio social desempenha um papel crucial na preparação emocional para a maternidade. Ter uma rede de amigos, familiares e outros pais com quem compartilhar experiências e sentimentos pode proporcionar um espaço seguro para expressar preocupações e buscar orientações. Além disso, pessoal, contar com o apoio do parceiro é fundamental para compartilhar responsabilidades e enfrentar os desafios juntos, sobretudo questões que envolvam sentimentos e emoções difíceis de lidar por falta de experiência. Se puder, busque ajuda externa para as tarefas domésticas, permitindo que você tenha um tempo para descansar e se conectar com o seu bebê. O seu emocional, por ser muito impactado, pode ficar sobrecarregado. A saúde mental é um componente crítico do bem-estar espiritual e emocional de uma mãe, pois a maternidade pode desencadear uma série de emoções pesadas, incluindo ansiedade, tristeza, insegurança e o medo. A gravidez gera inúmeras e profundas modificações espirituais, anatômicas e fisiológicas para suportar o desenvolvimento e o crescimento do feto, que favorecem o surgimento de algias, interferindo na realização de atividades diárias. Contudo, é muito importante que as mães reconheçam que esses sentimentos são normais
e não sinalizam fraqueza. Além disso, não são os únicos, pois você, como mãe, se sentirá muito realizada e feliz em diversos momentos também. Procurar ajuda profissional quando necessário é um ato de coragem, não de fraqueza. Isso significa ter um espaço seguro para falar sobre suas preocupações e sentimentos. Pode ser incrivelmente libertador. Terapeutas, psicólogos e psiquiatras são recursos valiosos para as mães que enfrentam desafios emocionais significativos. Neste contexto, as terapias integrativas possuem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de técnicas eficazes e seguras. Proporcionarão um bem-estar espiritual, mental e físico para a mãe e para o seu filho. O Dia das Mães está se aproximando. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Aproveito para agradecer a minha mãe pela minha existência. Gratidão, mãe. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. Bom, e a gente está se encaminhando quase para o final aí do Band Mulher, mas claro que não pode faltar ela, né? A doutora Stephanie Mainardi Seulin, ela que é nossa dermatologista. E hoje já falamos aqui sobre essa questão do inverno, até com a relação com a hipertensão arterial, o doutor Gilberto falou. E agora a gente vai falar do inverno e das temperaturas mais frias, né? E em relação aí com os tratamentos das pessoas que têm essa flacidez, essa coisa, né, nas pálpebras, enfim, que seria a blefaroplastia, tem uma cirurgia para isso, mas e quem não pode ou não quer fazer, né, Stephanie? A gente tem alguns tratamentos que pode ajudar nisso? Tem. Então esse tema eu trouxe justamente porque atendi muitas pacientes nos últimos dias com essa queixa, da flacidez, do craquelado, do excesso de pele na pálpebra inferior. Algumas eu indiquei a blefaroplastia, a cirurgia, outras ainda não têm essa indicação, o excesso de pele não é tanto que tem a necessidade dessa cirurgia, mas a gente sabe que incomoda. Acumula a maquiagem, traz mulher que tem que maquiar, né? Traz um olhar cansado e nós temos sim algumas opções que podem tratar e melhorar essa região, amenizar esse aspecto. Então um deles que eu gosto muito é a associação do laser com o peeling. Então a gente tem alguns peelings específicos para essa área de olhos. Então a gente pode fazer o laser e no mesmo dia aplicar esse peeling. O tempo de recuperação é cerca de 7 dias. Pode usar protetor solar, pode maquiar, então pode ter uma vida praticamente normal. A gente não recomenda que tenha sessão de fotos, que tenha eventos, coisas assim. Mas a respeito do trabalho, não é aquele procedimento que tem que ficar trancado dentro de casa se recuperando. Nós podemos também fazer só peeling, sem a associação de laser. Então isso é muito na avaliação que a gente faz da pele do paciente. Mas aí seria um resultado um pouco menor, né, o do peeling. Depende do tipo de pele. Então tem algumas peles que são fototipos mais altos que a gente tem que ter mais cuidado com laser, pelas queimaduras que podem ocorrer em peles mais escuras, e a gente opta apenas pelo peeling. Pessoas que têm uma pele mais clara, que não tem esse risco de queimadura com laser, a gente opta pelo laser associado ao peeling. Nós temos também o ultrassom microfocado, que pode ser feito para estímulo de colágeno nessa região, mas para essa encolhida na pele, para essa retração cutânea, o laser e o peeling são ótimos, melhora muito a qualidade de pele. E tem uma questão que pode ser feito também nas ruguinhas em volta da boca, para aquelas marquinhas do código de barras. Pode ser feito também para quem tem aquele craqueladinho na bochecha, que fica toda craquelada e com risquinhos finos. Então, dá para fazer... Tudo depende de tipo de pele, né? Dá para fazer em todo o rosto, na verdade, tanto o laser quanto o peeling, mas na área dos olhos a gente faz mais intenso, porque é uma pele mais fina que se recupera muito bem, a recuperação e a cicatrização é muito boa, então, e retrai mais. Então a gente vê resultados espetaculares. E é bem para essas pacientes 40 a mais, que às vezes não tem um excedente de pele que justifique um procedimento cirúrgico e a recuperação de uma cirurgia do tipo, mas que já se incomodam e querem prevenir, retardar a necessidade da cirurgia. Então é bem para esses pacientes. Tá, então quer dizer que se eu fizer esse tipo de tratamento, vamos supor, eu retardo
uma possível cirurgia. Retarda, porque a flacidez é que vai gerando esse excedente de pele que faz com que muitos casos já sejam cirúrgicos. Quando a gente vê uma flacidez inicial ou média e já faz esse tipo de tratamento, principalmente pessoas que fazem anualmente, então todo inverno fazem o laser, fazem o peeling, vai tendo uma retração dessa pele, vai diminuindo essa flacidez e aí retarda a necessidade de um procedimento mais agressivo, que é o cirúrgico. E o peeling, na verdade, também é a melhor época porque tu usa um produto que no verão não dá pra usar, né? O peeling gera bastante reação inflamatória, que a gente fala, né? Então, ele é uma queimadura, mas é uma queimadura química e controlada. A gente sabe até qual a camada de pele que tu tá indo e tal. Então, é um processo controlado. Mas o calor sempre faz com que a reação inflamatória seja maior. Então, os efeitos colaterais do peeling podem ser piores no verão. E o desconforto, né? No verão a gente sua, o nosso suor é salgado. Então, muitas vezes aquela pele está sensibilizada, então acaba sentindo mais ardor. O calor faz inchar mais. E agora no inverno é muito mais confortável. Não tem suor, não tem calor, não tem o sol. E o tempo? Tu falasse em 7 dias, mas isso é para laser? O peeling também, na verdade, tu tem que ter uns dias. O laser, quando a gente faz apenas ele, o tempo de recuperação é menor. Porque não tem toda aquela crosta que o peeling forma. O peeling tem um processo, a gente faz o laser quando associa ou apenas o peeling, tu aplica o produto. Dentro de 2 ou 3 dias começa a descamar, então aquela pele é trocada, vem pele nova. Então por isso, os mais ou menos 7 dias. Algumas pessoas um pouco menos, outras um pouquinho mais, mas em média 7 dias para a descamação ocorrer, a pele estar nova e nesse meio tempo, mesmo que esteja em fase de descamação, dá para passar o protetor solar, dá para maquiar. Então fica aquelas pelinhas soltinhas, né? Sim. Que esteticamente gera dá para ver que tem alguma coisa acontecendo ali, mas não é nada que não possa ser maquiado, que não possa ser sair pra rua, né? Sim, tá bom então. Essa é a melhor época do ano, tá vendo, gente? Procura lá a doutora Stephanie, que vai ficar tudo bem. Obrigada, viu, Stephanie? Sábado que vem tem mais. Band Mulher desse sábado fica por aqui. Você sabe que um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Band Mulher, dá tchau. Volta semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.